testemunho da morte dele, né? Que ele realmente, quando ele morreu, ele foi para o Hades, né? Para pregar a palavra dele. Até você falou sobre isso, né? Que ele foi lá, pregou a palavra lá para os santos que estavam lá, como ele tem o poder para isso, né? E eu estava estudando, tentando buscar aqui um pouquinho, né? E tem algumas passagens que dá, só ainda não tenho entendimento, mas eu sei que vai dar um entendimento. Está lá em Mateus 27:5. Muito bom. Liga É isso o aí mesmo. microfone. Aleluia. Então vamos lá, vamos começar com a nossa live. Hoje a gente vai tratar de um assunto aqui que eu creio que é de extrema importância e Paz de Alcha a todos. devemos alcançar esse entendimento, até porque isso é saúde para a nossa vida espiritual. Então eu quero pedir à irmã Eunice aí, de Franca, para nos levar à presença do nosso Criador, em quebrantamento, em oração nesse exato momento, em nome de Alcha. Pode ser, minha querida Aleluia. irmã? Por gentileza. Assim será. Em nome de Alcha, nós entramos na presença do Todo-Poderoso, aquele que está no trono celestial, no Chamaim, para descer o teu ruache sobre todos nós, sobre essa live, edificando, iluminando, dando sabedoria nos corações de todos e fortalecendo, abençoando todos que estão nessa live e fora das lives também, que não pôde participar. Iau, Iau, venha sobre nós, derrama do teu ruach, manifesta a tua luz, Iau, porque grande é o teu poder, é o teu amor, e nós cremos, nós acreditamos na tua verdade, Iau. Por isso, venha nos fortalecer, fala conosco, nos edifica cada vez mais, Iau, para que tenhamos um coração quase igual de Yahshua Mashiach, o seu filho mais amado. Que assim será. Obrigada, Yau. Obrigada, Yahshua. Aleluia, amada irmã, obrigado por esse momento de oração. Nós precisamos entrar na sala do trono, pedir ao Pai um entendimento e a benevolência para que possamos ter a verdadeira compreensão da sua gloriosa e santa palavra. A gente sempre vai começar com a nossa fala espiritual, sempre buscando esse legado através da oração. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas com posição ou posicionamento equivocados a respeito da oração. Outro dia eu vi um rapaz aí, até criticando alguns irmãos, inclusive eu estou lá nesse vídeo dele, fui motivo de escárnio e zombaria, mas o efeito é positivo e só me dá força e eu sei que eu estou no caminho certo, porque nós estamos aqui apenas para ajudar a propagar, a fortalecer, a edificar o corpo do Mashiach. Esse é o meu interesse. Essa é a chamada que creio que o Eterno tem colocado no meu coração. Então, quando vem as críticas, ela pode ser destrutiva ou construtiva. E nesse caso aí, para mim, foi construtiva, porque sempre vou entender que eu preciso me quebrantar, seja em particularidade, seja em público, para que eu possa ter o legado através do Ruach Kadosh, para que assim o Pai, pelo seu amor, possa estar usando os nossos lábios, nos dando a sabedoria necessária para que nós possamos falar com simplicidade, mas com ousadia das Escrituras. Então, sempre nós vamos estar nos quebrantando na presença do Pai, nos colocando na total dependência dele. E o Eterno me deu uma palavra essa semana, ontem nós tivemos uma reunião presencial, eu compartilhei alguma coisa com os irmãos que ali estavam presentes, mas o Pai colocou meu coração me dizendo que eu tinha que
levar adiante essa palavra que ele tinha me dado. Então, eu quero compartilhar com os irmãos na noite de hoje também essa palavra, que eu creio que vai trazer edificação para o corpo do Machia e entendimento aí, talvez, para algumas pessoas, que a respeito do assunto que vamos falar possa ser que não tenha tanta propriedade. Vai falar em que livro, irmão Roberto? Eu quero falar hoje lá num livro das Escrituras, o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Eu quero estar lendo o capítulo 2. No capítulo 2 eu vou ler o verso 1 e o verso 2 e depois eu vou ler o verso 7. Então você que se interessa pelo aprendizado, pega um papel, uma caneta e anote o que a gente vai estar lendo aqui agora. Livro do profeta Malaquias, ou Malaquial, capítulo de número 2, eu vou ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirde com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, grifa aí o nome aí, tá? Porque o nome aqui na minha escritura está com letra maiúscula, nome. Afirma Yahweh dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Então, eu vou ler de novo, mais uma vez, verso 1 e verso 2. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahweh dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. E lá no verso 7 diz assim: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, lei, porque ele é um mensageiro de Yahweh dos exércitos soberano. Mais uma vez eu vou dizer, verso 7. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, a lei, porque ele é um mensageiro de Yahweh, o soberano dos exércitos. Aleluia, meus irmãos. Então, meus amados, o texto, para mim, é muito claro. Eu não tenho dificuldade nenhuma de compreender agora esse texto. As pessoas fazem confusão com a lei de marcha, com a lei de Yahweh. Yahweh tem lei, irmão Roberto? Claro que sim. As leis de marcha são 613 itens, ou 613 mandamentos. E a lei do Criador, ela se resume nos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não foi marcha que deu. Os 10 mandamentos, quem deu foi o próprio Criador. Quando ele mandou marcha subir o Sinai, e lá, a primeira e a segunda vez, ele escreveu, segundo as Escrituras, com o próprio dedo, os seus 10 mandamentos, que na verdade se resume o quê? A lei de Yahweh. Então, a Tanakha, que na verdade é uma abreviação de Torá, é toda a lei de Yahweh, todas as orientações do soberano. Aí tem um segundo livro, chamado Ketuvim, que são os livros proféticos, e 2 partes fala dos profetas maiores e a dos profetas menores. E tem o Ketuvim, que é o restante do chamado Velho Testamento. Então, os Yaldins de Israel, o povo lá, os irmãos lá da nação, eles têm a Tanakh, que na verdade é uma abreviação de Torá,
E em todo esse conjunto ele é dividido em 3 partes. Tem o Nevim, que são os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. E tem o Ketuvim, que na verdade é todo o restante chamado Antigo Testamento. Então eu estou fazendo essa introdução aqui para você entender aquilo que o Eterno está revelando para nós nesta noite através das Escrituras. Nós temos visto aqui que o Eterno ele chamou uma pessoa em particularidade e deu esse ofício do sacerdócio. Isso começou lá quando ele chamou Marcha e disse para Marcha que o próprio Ial tinha escolhido, dentro dos filhos de Israel, um homem para exercer o sacerdócio. Quem era esse homem? Era o irmão de Marcha, Arão. Então, Arão, ele foi escolhido por Ial para ser o sacerdócio diante do povo, exercer o sacerdócio diante do povo. O que é isso? Ele tinha que ter um ensinamento de Ial no seu coração e na sua boca, para instruir a toda a congregação o caminho que deveria trilhar. Então nós sabemos que quem exerce o sacerdócio, ele tem privilégios, alguns privilégios. Quero fazer um paralelo de hoje. Hoje nós sabemos que dentro do sistema existem os sacerdotes. Muitos batem no peito e defendem essa titularidade. Se você chegar dentro de uma igreja evangélica, ali está o pastor exercendo o sacerdócio. Se você chegar dentro de uma igreja católica, ali está o padre exercendo o quê? O sacerdócio. Se você for num centro espírita, ali está o pai de santo, como eles chamam, exercendo o quê? O sacerdócio. E mediante essa função, existe privilégios. Existe privilégio. Tem pessoas hoje que vivem, abre aspas, dizendo da obra. São remunerados. Tem pessoas que têm o privilégio da igreja sustentá-lo, de bancá-lo o seu conforto, como carro, como a gente vê nas grandes denominações, até avião particular. Esses sacerdotes também têm. Então, hoje, muitos denominam ser sacerdote do Criador. Mas quando nós entendemos que existe privilégio, mas logo em seguida também vem responsabilidade. Todo cargo que vai te dar algum tipo de privilégio, automaticamente vai também exigir de você responsabilidade. Por exemplo, o presidente de uma nação, ele tem privilégio? Tem. Ele tem segurança, ele tem residência que nós, contribuintes, pagamos, ele tem viagens pagas, ele tem bons funcionários para servi-lo, porém, atrás desses privilégios vem uma responsabilidade dele governar bem a nação. Não é assim, meus irmãos? Isso é para você entender um pouquinho daquilo que o Eterno está querendo falar nessa noite. Pois bem, então agora no livro do profeta Malaquim, como os demais livros das Escrituras, nós vamos ver sempre uma advertência sobre os sacerdotes, porque é um cargo de responsabilidade, uma função, melhor dizendo, de muita responsabilidade.
Então, o Eterno, pelo Ruach Kadosh, pega a boca desse profeta e manda ele profetizar essas palavras que nós lemos aqui no capítulo 2, no verso 1 e no verso 2, e diz: eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, qual é a função do sacerdote? É honrar o quê? O nome. Mas que nome? Mas que nome é esse que o sacerdote precisa honrar? É Deus? É Baal? É Iesus? Não. A Escritura está dizendo que o sacerdote precisa exercer o quê? Precisa ser o quê? Honrar o nome do Criador, afirma Yahweh dos exércitos. E aí ele vai dizer, e se esse sacerdote não honrar esse nome, vem uma maldição sobre esse sacerdote. Lançarei tal maldição sobre vós que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já amaldiçoeis, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Aleluia. Então, na primeira instância aqui, já dá para entender que essa pessoa a quem o Eterno chamou como sacerdote, ele tem que honrar o nome do Criador. Da boca dele tem que sair o quê? Os ensinamentos para os demais. Essa responsabilidade pesa aos sacerdotes. Aí você deve estar se perguntando aí para si, mas irmão Roberto, tudo bem, mas nós estamos na nova aliança agora. Nós estamos agora vivendo o tempo da graça. Nós saímos do sistema. Nós agora não precisamos de nenhum sacerdote. Aí eu quero te dizer que é aí que você se engana redondamente. Porque o apóstolo Kéfas, ele vai escrever em uma das suas cartas, em 1 Pedro, pode marcar e abrir se você quiser, em 1 Pedro, capítulo de número 2, ele vai dizer que agora aqui, nessa situação de graça, de benevolência, de favor imerecido, no verso 9 ele vai dizer assim, porém vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Yahweh, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não era sequer povo, mas agora sois povo de Yahweh. Não tinhas recebido a benevolência, contudo agora o recebeste. Aleluia! Então, voltando lá para o texto que nós estamos evidenciando, no verso 7 do capítulo 2, vai dizer assim de Malaquias, os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca. Os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, a lei, porque ele é o mensageiro de Yahweh, o soberano dos exércitos. Aleluia! Então, meus amados irmãos, como sacerdote ou mensageiro, a pessoa assume para si responsabilidade. E como tudo na vida não só apenas privilégio, nós também assumimos agora, diante dos nomes verdadeiros que passamos a conhecer, privilégios, mas também responsabilidade.
Privilégio por quê, irmão Roberto? Porque você estava lá no engano, estava lá adorando, como eu, a Iesus, a Baal, a Zeus, e o Eterno aprove por sua bondade, não porque nenhum de nós aqui merecíamos nada, porque eu vou ficar nessa terra 500 anos e não vou merecer nada do Criador. Tudo que eu tenho, tudo que ele manifesta por bondade, é porque ele é bom. Ele tem esse atributo pertence a ele, porque as Escrituras vai dizer que bom só tem um, quem? Ial. Nem o próprio Yalcha fez questão que as pessoas o chamassem de bom. Se você hoje pegar um contexto atual, as pessoas, eles estão tomando para si a nomenclatura de sacerdote. Hoje a gente o que mais vê aí é as pessoas fazendo live ensinando as outras, ou achando que está ensinando as outras. Hoje a gente vê muito aí no meio de nós, irmão Josunaldo, muitos mestres. Muitos mestres. Porque as pessoas, eles não entendem que por trás disso tudo há uma responsabilidade muito grande. Então, nós vemos que nas denominações continua a mesma coisa. As pessoas têm uma liderança física, tem ou não tem? E essa liderança física é denominada ou intitulada como o quê? Um sacerdote. Então, vai lá que tenha todos os seus privilégios, mas, acompanhado dos privilégios, vem a responsabilidade. Então, em primeiro lugar, o sacerdote, para honrar o Criador, ele precisa conhecer os nomes. Como é que você pode ser um sacerdote se você não conhece os nomes? Como é que você pode honrar Ial se você não conhece os nomes? Então, eis aqui um erro grotesco, um erro que se alavanca, que se estende de geração em geração, porque são minorias que conhecem os verdadeiros nomes. São a minoria que ministram a palavra no nome poderoso de Ial e de Yalcha. E aí você vê que tem um agravo aqui interessante e muito perigoso. Essas pessoas acham que estão sendo abençoadas, talvez porque estejam em posse de bens materiais, de coisas terrenas. Mas as Escrituras vai dizer aqui que aquilo que parece bênção não passa de maldição. Aquilo que as pessoas que acham que é riqueza dada pelo Criador, as Escrituras estão dizendo que aquilo não passa de maldição. Sabe por quê? Porque não honram o nome do Criador. Não ensinam no nome do Criador. Não glorifica, não enaltece, não exalta o nome do Criador. Os seus ensinamentos são apenas segundo os seus propósitos. Então o Eterno está falando que esses que denominam-se sacerdotes, líderes, aqueles que se denominam e batem no peito, se chamando de mensageiro ou sacerdote de Ial, pesa sobre ele uma responsabilidade muito grande. E quando ele não honra, mediante essa responsabilidade, as Escrituras vai dizer que na vida dessa pessoa só tem maldição. Hoje nós vemos aí casos e mais casos de lideranças denominacionais ou religiosas, pessoas que se colocam diante de uma tribuna ou diante de uma plateia para estar ministrando a palavra, mas a sua casa é uma total destruição. Filhos homossexuais, filhas na prostituição, filhos nas drogas. Aí as pessoas falam assim,
é a prova, é o preço que é para fazer a obra de Al. Não. As Escrituras estão dizendo que se esse sacerdote, que esse que ministra, que esse que tem o ofício de levar a palavra, e se ele não honrar, as Escrituras vai dizer que a sua vida já é uma maldição. Vou ler um texto de novo, no verso 2. Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahweh dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicas o vosso coração para me honrar. E no verso 7, o negócio estreita mais, dizendo, os lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento. Quem ensina, quem ministra, quem bota a cara para falar alguma coisa, em primeiro lugar, tem que alcançar conhecimento para quando falar, para quando ensinar, para quando ministrar segundo a palavra do Criador, não segundo os seus achômetros, não segundo as suas verdades que fazem para si, mas não passa de mentira diante do Criador. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca. Os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, lei, porque ele é o mensageiro de Yahweh, o soberano dos exércitos. Então, quem ministra, quem ensina, quem quer levar a palavra, em primeiro lugar, a orientação aqui das Escrituras é que se instrua, é que se encham de conhecimento, para que a sua palavra, a minha palavra, não venha a ficar uma coisa sem nexo. Tem gente que começa um assunto e não sabe como terminar o assunto. Tem gente que começa um assunto e chega na metade do assunto, se enrola todo. Por quê, irmão Roberto? Porque muitas das vezes não está fazendo aquilo que as Escrituras estão dizendo aqui. Honrar o Criador, honrar o seu nome, honrar a sua chamada, não ministerial apenas, mas a sua chamada espiritual como corpo do Mashiach. Honrar o dom que o Eterno assim o colocou sobre os seus lombos, para que haja edificação no corpo do Mashiach. Tem uma passagem muito interessante nessa Escritura, de um sacerdote, talvez todos aí conheçam algumas pessoas, um moço chamado Eli. Está lá em 1 Samuel. Eli. Quem era Eli? Um sacerdote de Yahweh. No começo da sua trajetória estava indo muito bem. Mas o que aconteceu? No decorrer da sua caminhada, ele honrava mais os seus filhos, honrava mais os seus interesses do que honrava o Criador. O Eterno deu várias oportunidades para Eli. Mas ele estava mais preocupado com seus filhos, com a sua casa, com a sua vidinha, do que honrar o nome do Criador. Ora, hoje para nós isso pesa sobre os nossos lombos. Somos chamados de sacerdotes reais também. Então hoje, não apenas os sacerdotes da lei, mas os sacerdotes reais, como afirma aqui o apóstolo Kéfas, na sua epístola, primeira epístola do capítulo 2, no verso 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Yahweh, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então, tem privilégio? Tem. Sou filho de Yahweh. Muita gente trocou até o nome, né? Fulano de Yahweh, Bertano de Alcha. Não sei, está errado isso? Não sei. É a pessoa e o Criador. Trocaram até os seus nomes. Tem privilégio de carregar o nome de Yahweh? Sim.
tem privilégio de dizer, agora eu sou filha de Yal. O meu irmão mais velho se chama Yalcha. Mas, na frente disso, a responsabilidade. Responsabilidade de, em todo o tempo e a qualquer momento, estar honrando o quê? O nome de Yal. Com a sua vida, com o seu dia a dia, com aquilo que você determina no seu coração para fazer com o Criador. Então, meus irmãos, nós temos visto aí, infelizmente, um equívoco muito grande das pessoas, por vaidade, defenderem títulos, posturas ministeriais, denominando-se como sacerdotes, porém não proclamando, não ensinando, não levando adiante o nome de Yahvé. Então, meus irmãos, a igreja jamais, denominada pelos homens, jamais será arrebatada desse jeito. Primeiro, que a sua liderança está corrompida. E segundo, os demais membros, seguidores dessas lideranças, também seguem os seus mesmos destinos. Eu louvo a Yahvé, porque ele nos alcançou. Eu louvo a Yahvé, por ele nos tirar desse engano. Porém, hoje não mais como sacerdote de denominação, mas sacerdote real, chamado das trevas para a luz, para proclamar, para propagar o nome verdadeiro de Yahvé dos Exércitos e o nome do seu filho Yahshua Mashiach, o Salvador daqueles que todo nele crê. Aleluia! Qual é o privilégio, irmão Roberto? É de ser agora filho de Yahvé, é de ter o amor de Yahvé, é de ter a bondade de Yahvé, é de ter a proteção de Yahvé, é de ter as bênçãos de Yahvé sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas não para aí. Tem também responsabilidade de quando nós nos posicionarmos para estarmos somando força na obra da edificação com a palavra da justiça, honrarmos o nome do Criador. Quero terminar minha fala dizendo que agora que você também foi colocado como sacerdote real, que você venha honrar o nome do Criador na sua vida, quer que onde você vá, que esse nome possa ser bem representado. Quer que onde você esteja, que esse nome possa ser bem representado. Hoje nós vemos muitas pessoas aí se queixando de muitas coisas, porque talvez não esteja honrando o nome do Criador. Talvez não esteja verdadeiramente honrando o nome do Salvador. E aí tem uma fala: se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahvé dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as maldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. O que aconteceu com Eli? Por não honrar a Yahvé, o que aconteceu? Toda a sua casa foi destruída. E para acabar a desgraça generalizada, o próprio Eli morreu também. E nós possamos sermos sacerdote real nessa era que o Eterno nos chamou, e que nós possamos levar a palavra da justiça com simplicidade, com humildade, mas com entendimento e propriedade e responsabilidade daquilo a qual cada um de nós fomos chamados. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno derrame a sua benevolência para cada um de nós na noite de hoje, e enquanto aqui na terra tivermos, que a bênção dele esteja sobre a nossa vida. Em nome de Yahshua Mashiach. Quero abrir as oportunidades agora. Quero começar com o nosso irmão Josinaldo, em nome de Yahshua.
Aleluia. É isso mesmo, meu irmão. É tudo isso aí que você falou. Nós, quando começamos a falar de IAL dos Exércitos para os nossos irmãos, temos que ter o compromisso assumido com o IAL dos Exércitos, o IAL Shamashia, para ensinar a verdade e para trazer o conhecimento dos irmãos aquilo que nós estamos vendo e lendo e também recebendo do Pai, pelo seu Ruach Kadosh. Simplesmente, quando nós fazemos live no Ruach Kadosh do Pai, permitindo que Ele nos use. Nós pedimos silêncio da nossa carne para que o Eterno fale por nós. E é isso que Ele vem fazendo durante esses anos. Vem trazendo edificação, trazendo palavras de conforto, de fé, de paz no nosso espírito e nos preparando para aquilo que possa acontecer com cada um de nós. E Aldo Exércitos vem cuidando de cada um de nós no meio desta tribulação que a gente acabou de passar, a pandemia, onde qual muitos de nós ficamos desempregados, muitos de nós passamos necessidades, muitos de nós até pegamos a enfermidade, mas o Pai tem cuidado de nós todos os dias. E agora vem cuidando a cada dia mais. Em nome de Yahshua Mashiach, nós iremos receber esta bênção, que é estar com ele no reino de Yahshua. Shalom, meus irmãos. Agradeço a oportunidade. Que o Pai abençoe a todos nós. Legal, obrigado, meu irmão. O irmão Josinaldo também tem sido aí se colocado como propagador, né, levando a palavra de despertamento a muitos irmãos. Que o Eterno continue te abençoando, meu querido. Que você continue determinado com essa obra do Pai em nome de Yahshua. Irmã Eunice de Franca, fala conosco. Está com a oportunidade, minha irmã. Shalom, irmão. Não tenho muito o que falar hoje, não. Só agradecer mesmo. Essa edificação vem do alto mesmo, viu? Nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Às vezes não é nem o arrebatamento, assim, de um povo do Ial, mas sim uma morte entre a gente mesmo, os remanescentes, né? Nós temos que estar preparados. Não é só para o arrebatamento, é para o que pode acontecer, né? Eu penso dessa maneira. Nós temos que estar com o joelho no chão, clamando toda hora que pudermos, porque é maravilhoso estar perto do trono do Ial, viu? É maravilhoso. Só agradecer, meus irmãos. Tudo de bom. Legal, querida irmã. Verdade. Devemos, em todo momento, ter a nossa mente conscientizada que estamos aqui na Terra, mas vivendo dia após dia, um dia atrás do outro. A Escritura é bem clara quando diz que o amanhã não nos pertence. Que nós possamos viver o hoje, pedindo sempre o Pai, o seu amor, a sua benevolência em todo instante na nossa vida. Obrigado, minha querida irmã. Forte abraço. Beijo no seu coração. Irmã Lucileide, fala conosco, em nome de Yahshua. Pai de meus amados irmãos, que encontro maravilhoso, né? Pai, como sempre, maravilhoso. Sempre nos manda uma palavra tremenda para nos fortalecer, né? A igreja ficar cada vez mais forte. E eu tô igual a irmã, não tenho muito o que dizer, não. Só agradecer e sair mesmo aí tendo o prazer de honrar o nome do Pai para onde a gente for, mesmo aqueles que não queiram ver, queiram ouvir, mas como diz, com humildade, simplicidade, mostrando que o nome dele é grande, é maravilhoso. E é isso, é maravilhoso. Isso edifica cada vez mais aqui o nosso conhecimento. Obrigada, irmão Roberto. Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente. Você e tua casa, e cada um dos irmãos. O cheiro, amo vocês no coração. Cheiro no coração de todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, querida irmã. É sempre uma alegria, um prazer você estar conosco aí, participando, sempre dando essa força aí na live. Que o Eterno possa continuar te abençoando aí, as falas agregadas aí, em nome de Yahshua. Irmão Eduardo, fala conosco, irmão Eduardo. Estamos escutando? Aleluia, sim, meu irmão, pode falar. E também estamos pelo Facebook, viu? Muito bom. Paz de Alcha para todos. Quero aqui dizer o quanto sou grato por ter conhecido vocês, né? No meu coração eu tenho hoje
um sentimento de liberdade, sabe? Esse sentimento de liberdade, ele se concretiza mais de quando eu estava dentro do sistema, porque antes, realmente, eu não vou ser demagogo e falar a verdade, que mesmo no sistema a gente tinha um coração voltado para o Pai, voltado para a salvação, mas a gente não tinha os nomes, mas a gente tinha. Mas tem um versículo lá que diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, hoje eu sinto realmente liberto, né? E eu queria ler um versículo aqui em 1 Coríntios 13:11, que fala assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, eu sinto justamente dessa forma, né? Que nós aqui temos o privilégio de começar a ter conhecimentos das coisas da criação do Pai, sabe? Das coisas que ele planejou desde o início para nós, desde lá de Gênesis, todo o plano que ele fez para a gente, para cada um de nós, que foi roubado de nós, né? Hoje está vindo à tona, de todo o conhecimento que ele deixou para a gente, de toda a verdade, do que ele quer mostrar. E olha, eu acredito ainda que muitas coisas que estão em oculto ainda vão ser reveladas para nós. Muitas coisas. Porque nós fomos muito afastados do Pai por coisas enganosas, por coisas mentirosas, entendeu? Os céus mesmo, os céus, né, proclamam a glória de Deus, a glória de Yahweh, né? E a gente não faz a menor ideia do que significa esse versículo. Então, essas coisas vão sendo reveladas para nós, né? A gente em oração, o Pai vai nos honrando a cada dia. Irmão Roberto, maravilhosa citação da Bíblia que você passou aqui para nós, né? Vai nos fortalecendo. Eu tenho anotado todos os versículos aqui, né? De uma forma de reaprender, sabe? Eu estou numa fase de reaprendizagem, porque a gente aprende lá dentro da onde a gente veio, né? Das denominações, a gente aprende de uma forma que aqui é forma diferente. A gente não sabe ainda se tem mais coisa que é diferente do que a gente aprendeu. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui com vocês, tá? De fazer parte desse corpo, tá? É só agradecimento mesmo, tá? Paz de alça para todos. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. Microfone, irmão Roberto. Obrigado, irmã Lucileide. Obrigado, irmão Eduardo. É sempre uma alegria, um prazer estar com você aí, também na live conosco, somando força aqui. Todos nós estamos nessa escala, irmão Eduardo, de aprendizado, né? Então, aprendemos um com os outros, mas hoje com uma responsabilidade muito maior da gente estar trazendo aí a palavra do testemunho, a palavra da justiça com propriedade daquilo que o Pai tem nos revelado gradativamente, né? As Escrituras vai dizer que aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre e aquele que pede será vos dado. Então, quando nós manifestamos esse desejo no coração, não para se exibir como sábios, como a gente vê aí fora, não, com simplicidade, mas para a gente está agregando valores no reino, saúde espiritual no corpo do Mashiach, não é isso? As Escrituras vai dizer, Paulo escreve uma carta, que os ensinamentos, que as orientações, é para que haja o quê? Aperfeiçoamento no corpo do Mashiach. E quando há esse aperfeiçoamento no corpo do Mashiach, nós já não deixamos ser levados por fábulas e nem doutrinas de demônios. Então é muito importante estarmos reunidos, né, nesse momento para nós estarmos aqui ouvindo, aprendendo um com os outros a palavra do Criador. Forte abraço, irmão Eduardo. Obrigado aí pelo falar e o agregar da live. Irmã Jéssica, fala conosco, minha irmã, em nome de Alcha. Shalom de Alcha para todos. Boa e abençoada noite. Que ela continue nos fortalecendo, nos capacitando. Palavra tremenda, falou muito ao meu coração. E ela sabe quanto essa palavra falou comigo nesta noite. Eu sou agradecida porque ele é um pai e ele é um pai zeloso. Louvado seja Yahweh. E eu passei o dia com perguntas e o pai já me trouxe a resposta. Então, louvado seja Yahweh, que ele é bom e benevolente.
Eu só vou estar lendo uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 6, e o versículo 49, que casa lindamente com essa palavra que você trouxe hoje, irmão. Que aqui Alcha está falando da comparação que ele faz com todos nós, aqueles que praticam e os que não praticam. E essa parte aqui ele vai falar. Mas os que ouvem e não praticam é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Cadê? Deixa eu me levantar. Ui! Porque eu estou no celular. Deixa eu botar aqui. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente de vento e logo caiu. E grande foi a ruína dessa casa. Ou seja, essa palavra aqui, Elsa está nos mostrando o quê? Que ouvir a palavra, receber a revelação, está tendo a oportunidade, a grandeza de ser chamado filho do Criador dos céus e da terra e irmã do primeiro ser da criação, que hoje é posto como nosso sumo sacerdote, nosso pastor, nosso amigo, nosso ajudador. Então, de graça, é que nem eu escrevi aí, eu vi isso aí, um irmão nosso de Laodiceia falando no vídeo no YouTube, e eu achei isso tremendo. De graça significa que nós não temos merecimento. Não quer dizer que não temos responsabilidades. Ou seja, porque se não nascer de novo, se não tiver as boas práticas, você está mostrando que é filho de quem? Porque quem é filho de Al, esses têm que ser igual ao filho dele, legítimo, o primeiro ser da criação. Ser depois meus imitadores, foi o que Saulo disse. Por quê? Porque ele tinha afinco e certeza no coração dele que ele imitava o mestre. Então, a gente tem que buscar se espelhar naquele que a gente admira. No mundo, hoje em dia, é assim, né? Sempre foi assim. A figura do pai, a figura da mãe, os filhos sempre vão se espelhar. Por quê? Porque é aquela figura que você admira, você quer imitar. Então, que a gente possa ter admiração pelo nosso irmão mais velho e buscá-lo estar sempre pondo em prática as ordenanças que Ial nos deixou. Essa é a minha participação. Louvado seja Ial e obrigada aí, irmão Roberto. Aleluia. Obrigado, irmã Jéssica. Como sempre, aí a tua participação nos alegra e enriquece aí o corpo do Machia. Obrigado aí pela fala de sabedoria, fala agregada à live. É verdade, irmão. É verdade. Tem umas pessoas, equivocadamente, presta bem atenção no que eu vou falar. Tem muitas pessoas que falam assim, o homem não tem nada para me dar. Eu discordo 100% dessa frase. Tem muitas pessoas que eu aprendo. Tem muitas pessoas que são exemplo. Tem muitas pessoas que, pela sua conduta, nós podemos se espelhar, sim. Nós devemos confiar 100% nas promessas do Criador. Quando Ial disse lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, as pessoas equivocadamente interpretam esse texto de uma forma absurda, errada. O Eterno está falando, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne, né, a sua fortaleza. Ele está falando de pessoas que confiam mais no homem do sistema do que no próprio Criador. É claro que eu preciso confiar em alguém. Como é que você vai viver nessa terra aqui se você não deposita confiança em alguém? Se você vai fazer uma viagem de aeronave, você tem que confiar no comandante daquela aeronave. Se você pega um carro, um Uber, você tem que confiar no motorista. Se você chega na casa de alguém para fazer uma refeição, você tem que confiar naquele que fez a comida. Então, irmãos, isso é um fato. Então, nós não podemos pegar e radicalizar sem por falta de conhecimento ou sem saber interpretar o texto e abrir a boca para falar besteira. Então, é claro, tanto é que as Escrituras vai dizer o quê? Que nós devemos ter paz uns com os outros, que devemos ter comunhão uns com os outros. Para mim ter comunhão com alguém, eu preciso confiar naquela pessoa. Para mim ter paz com aquela pessoa, eu preciso me relacionar bem com aquela pessoa. Não é isso?
Então, meus irmãos, o Eterno nos deixa um exemplo de companheirismo. E Alcha, ele nos deu esse exemplo que ele andava com um grupo de pessoas. Multidão o cercava, mas ele tinha um grupo que o seguia muito de perto. Muito, muito, muito de perto. E esse grupo depois, ele continua sendo exemplo de caminhada e de conduta de fé para muita gente, até nos dias atuais, mediante as Escrituras. Então, isso é tremendo. Então, isso é tremendo. Que o Eterno continue nos abençoando em nome de Yahshua Mashiach. Obrigado mais uma vez, irmã Jéssica, aí pela fala agregada. Irmã Alba, tá com a fala. Fala conosco, irmã. Irmã Alba, me ouve? Shalom de alto. Pai de Alcha, minha irmã. Eu só irmão. Só estou gravando aqui dentro do meu coração. Aleluia, minha irmã. Que essas palavras fiquem gravadas assim no seu coração, em nome de Alcha. Obrigado aí pela participação. Forte abraço. Irmã Deusa, fala conosco. E praticar elas, tá? Não é só gravar, não, porque eu falo assim, que eu carrego dois materiais, uma enxada e uma pá invisível. E é isso daí. Eu já estou puxando na enxada para mim. Tá bom, querida irmã. É isso aí. Que o Eterno te abençoe, minha irmã, poderosamente. Irmã Deusa, fala conosco. Não me ouve? Pai de Alcha, irmãos. Pai de Alcha. Eu estou aqui só escutando aqui no escurinho do quarto e aproveitando e aprendendo mais um pouquinho. Que a cada dia a gente possa estar mais firme e forte na presença do nosso Salvador, Criador. Que aprendemos cada dia mais uns com os outros, né? Porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Obrigado. E obrigado pela essa noite. Obrigado, querida. Que o Eterno continue te abençoando, minha irmã. Obrigado aí pela sua participação. Irmão Jaci, fala conosco. Me ouve, irmão Jaci? A paz de Alcha. Paz de Alcha, amado irmão, tudo bem? A paz de Alcha a todos os irmãos presentes aí. Muito importante os ensinamentos do irmão. Cada vez mais a gente só aperfeiçoando, aprendendo, porque perdemos muito tempo no sistema. E tudo que aprendemos foi engano e mentira. Mas, pela benevolência do Eterno e do seu Filho Yahshua, estamos aprendendo e já conhecemos os nomes verdadeiros, aquele que podemos confiar. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler uma parte aqui do Epístola de Elxanã, João 5, de 1 a 5. O versículo todo é muito importante, mas eu vou ver só até 5, porque as letras são pequenininhas. Todo aquele que crê em Yahshua, o Mashiach, é nascido de Yahweh. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos quem amamos, os filhos de Yahweh. Quanto amamos a Yahweh, praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Yahweh, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pessoas, porque todo
o que é nascido de Al vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Aleluia. versículo é muito bonito, mas a letra é pequena, eu estou com problema de vista, mas muito bom a comunicação do irmão Roberto, e é um ensinamento a mais, né? Porque eu vivi mais de 30 anos num sistema aí que não aprendi nada, só o que eu pensava é no eterno, né? Mas, na verdade, ali quem estava pensando que estava recebendo era só idolatria, só o engano. Mas hoje, pela benevolência do Eterno, ele nos deu o Filho dele amado, o primogênito Yahshua Mashiach, para morrer naquele madeiro, e com o sangue dele nos restaurou. E temos que honrar eternamente, enquanto vivemos aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, irmão Jacir. É sempre uma honra ter um irmão como você aqui no meio de nós, né? Um ancião com as clãs já embranquecida pelo tempo, mas traz consigo as experiências. E isso é muito legal, isso é muito gratificante. Para você ver que o Pai, ele determina um tempo para cada um de nós para que ele realize a sua obra maravilhosa. Então, irmão Joacir, foi o tempo que o Eterno aguardou para te chamar do engano, né, para a verdade. Então, louvado seja Ial pela sua vida, meu irmão. Forte abraço aí, beijo no seu coração, obrigado aí pela fala agregada na live. Forte abraço, meu irmão, tamo junto. Irmã Maria Helena, fala conosco, irmã Maria Helena. Irmã Maria Helena me fala, ela saiu, acabou de sair agora. Então vamos chamar. Fala aí, irmão Charles Viana, quem é você, meu irmão? Paz de alto. Tchau, saudade. Pois é. Estava ouvindo aí, né? E a gente tem muita coisa para aprender, né, irmão? Essa caminhada aí. Falta muita coisa ainda para nós aprender, né? E sobre a questão do sacerdócio, né? Ouvi aí falando sobre a questão do sacerdócio. Ali, o livro de Apocalipse, capítulo 1, né? E versículo 6 ali, fala sobre a questão do sacerdócio também. Fala que o próprio Criador, né? Nos escolheu para ser seus sacerdotes ali também, né? Apocalipse, capítulo 5, 10 também fala sobre a questão do sacerdócio. Então, além de nós sermos também sacerdotes, né? Nós precisamos nos tornar anciões também, né? Tem muita gente que às vezes fala que existe a questão do ancião terrenamente, né? O ancião é aquela pessoa que já tem bastante conhecimento, né? Já tem ali o cabelo branco ali, mas perante algo nós precisamos nos tornar anciões, né? Sacerdotes ali também. Timóteo, ele era um rapaz novo, né? Mas ele se tornou ali um ancião. O Apocalipse fala que estarão diante de Al os anciões, né, ali. Então, nós precisamos aprender e chegar à estatura, né, para a gente poder se tornar ancião, né. Também ouvi aí falando sobre a questão, né, mais uma vez, né, uma questão muito polêmica entre nós aí, né, é a citação da lei e do mandamento, né? Hoje existe uma confusão muito grande no meio dos irmãos sobre essas questões. Às vezes eu nem gosto de falar sobre isso, porque, que nem eu falei, para nós nos tornar anciões, nós devemos buscar o conhecimento, nós devemos pesquisar, né? Todos nós, aqueles que foram chamados, né, pelo Criador, nós fomos chamados ao sacerdócio, não foi só um único homem, não, né? Não é só um único homem, todos nós.
estamos nessa corrida aí. E o que acontece? Ali o irmão também leu uma passagem, né? Que aquela passagem ali é um mandamento, foi citado sobre a questão do mandamento. Eu já ouvi também irmãos citando alguns mandamentos também no Novo Testamento. O sacerdote, né? Yahshua, ele, além dele vir trazer várias restaurações ali, foi o último Navi também, Avim também. Hoje eu vi uma questão que foi postada no grupo, um irmão ali falando que ele tinha sido um profeta, né? Um Navi ali levantado por Yahweh, né? Mas a Escritura não fala isso. No livro de Atos fala que Yahshua era o último sacerdote também, né? E também o último Navi, que veio pregar a vinda do reino, né? Então, depois dele, não existe nenhum Navi. O último foi ele, né? Para cumprir a Escritura ali. Mas ele veio também para fazer algumas coisas. Além de outras coisas, ele veio também para fazer umas coisas, né? Uma delas foi restaurar aquilo que tinha se perdido, que o povo acabou com o tempo se perdendo com o tempo, né? É tão tal que essa restauração ele veio fazer, mas com o decorrer do tempo, mais uma vez se perdeu. Foi o quê? Foi o temor ao Criador que se perdeu, né? E Yahshua, ele veio, foi tão tal que ele resgatou do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, a ordem que o Eterno deixou para nós, né? E levou para o Novo Testamento, ensinou aos anciões ali, né? Chamou dos apóstolos, né? A palavra correta são os anciões. E depois disso ali, eles saíram ensinando, né? Por isso que muitas das vezes você encontra várias passagens, e Alhana ensinando, o próprio Shaul ensinando em várias passagens, aquilo ali. É tão tal que Shaul, ele foi escolhido, né? Depois dos outros anciões, no caminho de Damasco, né? E ele não teve presente com os outros anciões, então o que ele aprendeu, o próprio Shaul fala que não foi com nenhum dos outros anciões, e sim com o próprio mestre, né? E ali, depois daquilo ali, ele citou, né, uma passagem que ele fala assim: filhinhos, obedecei os seus pais e suas mães para que seus dias se prolonguem nessa terra. Esse é um mandamento, né, com promessa. Quem cumprir, viverá, né? E ali existe muitas questões. Hoje existe um debate muito grande. Nós sabemos que a Escritura ela passou pela mão de muita gente, então nós devemos ter muito cuidado com isso. E algumas palavras elas foram muito adulteradas, né? Tanto que hoje existe essa questão da confusão, de confundir mandamento com lei de Moisés, né? A lei de Moisés ela não é o mandamento, né? Existe a lei de Moisés e existe os mandamentos. Mas o porquê que acabou se gerando essa confusão? Por quê? Porque para os Yaldins, para eles não existe mandamento, não existe lei. Para eles tudo é a mesma coisa. E ali os tradutores da Bíblia também acabaram pegando isso aí e levando para frente. Certo? Aquilo ali. Ali, quem quiser ver aí, ó, eu tenho um dicionário aqui. Normalmente, quando eu tenho dúvida sobre uma palavra, eu consulto esse dicionário. É um dicionário hebraico, né? Ali. E ali está a palavra mitzibah ou mitzibot, né? Essa palavra é a palavra para mandamento, né? Ela é o significado da mandamento. A lei é a Torá, né? A Torá. Mandamento é uma coisa. Então, tal que a palavra é diferente. Mitzibah e Torá. Então, totalmente diferente. O irmão leu ali um mandamento ali, mas aí eu queria só ler um aqui, né? Umas passagens aqui, que tem muito irmão que às vezes acaba trazendo, mas não tem esse conhecimento. Talvez o irmão pode pegar a caneta, pode fazer uma pesquisa, pode pesquisar também aí também. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar em Devarim, né? Devarim lá vai estar os mandamentos misturados com lei, tá uma bagunça doida lá. Então é por isso que existe muita essa confusão hoje. Mas foi dito assim, sobre a questão dos mandamentos, né? Ali disse que foi dado os estatutos e as normas ali para que o povo praticasse aquilo ali lá dentro da terra do Egito, né? Ali a gente tem Deuteronômio 6,
5 ali, falando sobre isso. Aí logo depois ele vai citar sobre a questão dos mandamentos. Aí eu vou ler só aqui. O primeiro mandamento eu não vou ler aqui no livro de Devarim, eu vou ler lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 29. Ele vai estar lá. Versículo 25. Ele diz assim: E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei. A palavra está lei aí, mas a palavra não é mandamento. E Yahshua não veio para ensinar a lei. Ele falou assim: como lês? Ele então respondeu: amarás a Yahweh, o teu Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. E semelhante a isso, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí é o primeiro mandamento, é o maior dos mandamentos, é amar o Criador acima de tudo e de todas as coisas. E semelhante a isso, amar o próximo. Aí eu vou ler aqui agora, vou voltar lá para... Os mandamentos também vai estar em Devarim, Deuteronômio 5, lá, quem quiser ler depois pode ler. Também vai estar no livro de Êxodo, resumo, lá, Êxodo capítulo 20, e lá também. Diz assim, aí ele diz assim, ó, vou ler aqui do 5, 10. Mas que também ajo com maior, até milésima geração, para com aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Né? O próprio Criador falando aí. Não pronunciarás em falso o nome de Yahweh, teu Criador, pois Yahweh não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Aí, a forma que era o sábado lá, né? Guardarás o dia de sábado para purificá-lo, conforme ordenou Yahweh, teu Criador. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, né? O 7º dia, porém, é o Shabat de Yahweh, teu Criador. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi. Aí ele vai citando. Eu queria falar sobre essa questão desse mandamento aqui, né, que ficou escrito aí. Se você pegar o livro de Êxodo capítulo 20, esse mandamento ali ele vai estar adulterado. Lá está falando que é para que eles tinham que guardar o dia de sábado lá, é porque o Criador tinha feito a terra em 7 dias lá e tinha que descansar. Mas aquilo ali, quando você lê aqui o mandamento aqui, diz que não, está errado. Não é porque não, é porque o povo saiu da terra do Egito lá, entendeu? Aí eu vou pular aqui, para não ficar muito extenso. Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou Yahweh, teu Criador, para que os teus dias se prolonguem e tudo corra bem na terra que Yahweh, teu Criador, te dá. Aí ele diz, segue outro mandamento. Não matarás, segue outro. Não cometerás adultério, segue outro. Não roubarás, segue. Não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o teu campo, nem o teu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, eu queria só ler aqui os mandamentos aqui, e cada irmão, né, faz o seu próprio estudo, seja a sua própria conclusão, porque existe uma confusão de que tem muito irmão que diz que o mandamento é lei de Moisés, né, mas quando você estuda todo o Devarim, o livro de Levítico, né, primeira lei, segunda lei, aqui, quando você chega aqui, você não acha nada falando nada sobre circuncisão, você não acha falando nada sobre sacrifício de animais, não acha falando nada sobre olho por olho, dente por dente e outras coisas ali. Né? Então, irmão, nós precisamos chegar ao pleno conhecimento. E algo tem tocado muito no meu coração para falar isso para os irmãos, né? Ainda existe algo para ser restaurado ainda aqui no meio do povo, para que quando nós chegarmos dentro da terra de Canaã, né, nós possamos praticar lá dentro lá. Então, quando o próprio Yahshua ele veio, ele ensinou isso aqui, né, ensinou para os navios. E com o passar do tempo, isso aqui, o temor de Yahweh, acabou se perdendo com o passar do tempo. Você
pode perguntar para uma pessoa mais um antepassado aí, né? Do tempo do irmão Jaci, né? Os filhos, antigamente, eles tinham mais temor ao pai, né? O filho tinha mais temor ao pai. Respeitava, obedecia, né? Ali. Mas na geração que nós vivemos hoje, isso não existe mais. O que morreu? Morreu o temor, né? Os filhos não obedecem mais os seus pais. Por isso que a geração está vivendo pouco. Por isso que as pessoas estão vivendo pouco. Por quê? Porque estão combatendo a escritura, né? Os filhos não estão mais obedecendo aos seus pais. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que algo se perdeu com o passar do tempo. Começou-se uma restauração, mas essa restauração ainda não foi concluída. O próprio irmão Romilson começou a restaurar os mandamentos, né? Ele começou a restaurar os mandamentos. Foi ele, porque eu vi, e já vi vários vídeos dele falando sobre isso. Falou, pessoal, não é para vocês ter o nome de outros deuses na boca de vocês, não é para vocês fazerem imagem de escultura e várias outras coisas ali, né? Mas o que eu queria colaborar com os irmãos é só isso, tá? Eu queria falar com os irmãos, porque isso aí é algo que o Criador já vem, né? Já tentei conversar com alguns irmãos sobre isso, mas, infelizmente, não é assim. Mas o temorial, ele precisa, né? Nós precisamos restaurar todas as verdades que o Criador deixou para nós e que acabaram se perdendo com o decorrer do tempo. Só queria deixar essa colaboração aí. Por quê? Por que eu estou falando isso? Eu vi os irmãos citando, né, alguns mandamentos aqui, algumas coisas, eu queria contribuir, trazendo esse entendimento de que existe uma diferença entre essas duas palavras e com o decorrer aí dos tradutores da Bíblia, né, acabaram mudando muitas palavras e muitos entendimentos. Né? Aí Tá tem bom, alguns irmão. irmãos que chegam e falam assim, não, irmão, o mandamento também não precisa mais seguir, não. Aí um dia eu estava conversando com o irmão, então eu falei, irmão, então, esse mandamento que está no livro de Lucas aqui, Lucas capítulo 10, não é para ensinar para ninguém e também não é para estar passando para ninguém, porque é lei. Não seria lei? Amar o Criador acima de todas as coisas é agradável ao Criador. Isso é uma ordem para ele, é uma ordem que ele deu para nós, né? Então, é só isso que eu queria, né? Porque eu vejo que toda vez que a gente toca nesse assunto ali, alguns irmãos acabam se escandalizando por falta de conhecimento, né? Então, nós precisamos buscar o conhecimento para a gente chegar num só pensamento, né? Então, é só isso aí. Obrigado, Legal, né? Obrigado beleza. aí, irmão. Tá bom, obrigado, meu irmão, pela fala agregada aí. Que o Eterno continue te abençoando, meu irmão. Forte abraço aí, em nome de Deus. Irmã Maria Helena, tá com a fala, minha irmã. Eu, irmão Roberto. Paz de Alcha, sim. Paz de Alcha. Desculpa aí, a primeira vez que você fez a chamada, chamou aí, eu cliquei aqui e acabei saindo da live. Aí tive que voltar correndo. Então, a palavra que está sendo agregada aqui em outras lives também que eu venho acompanhando, só tem me refinado, só tem me ajudado, só tem me lapidado. Então, vem me ajudando, assim, não tem nem palavras para descrever. Então, o que eu tenho hoje para falar, agregar aqui, é o que eu sinto, eu venho sentindo, que o amor de Al é grande por nós, é aquele amor genuíno, né? Que nós temos, que ele é o nosso grande amor, né? E ele nos amou primeiro. Então, se nós estamos aqui reunidos, é porque o amor dele para nós é infinito. E nós temos que estar agradecendo. E a minha palavra-chave hoje, e tem sido por esses dias afora, é confiança. O que nós temos que fazer, de estar fazendo, o que nós temos que estar prestes o que nós temos que guardar em mente e estar vivendo, é vivendo na confiança do Eterno, porque só Ele pode. E se nós temos confiança nele, nós podemos também. Até andar pelas águas, basta crer. A gente é difícil, né? Eu estava, dando até um exemplo aqui, eu estava esse final de semana, né? Ali no mar, eu brincando com uma amiga minha, vamos andar sobre as águas? Eu falei,
eu ainda não tenho essa confiança. Eu não tenho ainda essa fé. Mas Ial é comigo. Mas acontece o seguinte, basta crer, né? Basta confiar. E se a gente confia, tudo pode. Então, a palavra-chave que eu venho trazendo comigo de alguns dias para cá é confiança. Não existe outra. Amor é o Pai, o amor dele por nós. Amor ao próximo nós temos que ter. Mas não sei se... mas ainda não chega aos pés de Ial e de Yalcha esse amor. Que o amor maior é o dele por nós. Então, confiança. Vamos confiar somente porque o dia é de Ial, o dia não é nosso. A hora é de Ial, a hora não é nossa. Então, vamos confiar. Então, eu trago aqui uma breve palavra que diz assim, que é muito lindo, que está em Hebreus 11. Deixa eu ver aqui, que eu perdi aqui. Em Hebreus 11, 27, pela confiança, o povo atravessou o Mar Vermelho, que está em Hebreus 29. Pela confiança, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, quando os egípcios tentaram fazê-lo, o mar os engolir. Aqui é porque a minha Bíblia está com uma letra bem pequenininha. Então, que coisa mais linda do que isso? Se eles confiaram, o mar vermelho abriu ali e eles passaram em terra seca, quem somos nós para não confiarmos? Se ele já nos confiou os nomes verdadeiros para nós, e nós confiamos nesse nome porque ele é real, ele é justo, é um nome poderoso, nós temos que ter apenas confiança no Criador e deixar que ele nos ame sempre. E que assim seja. Essa é a minha contribuição. Fique na paz do Eterno, que o abençoe. Aleluia, irmã Maria Helena. Obrigado aí pela fala agregada. Que o Eterno continue abençoando a sua vida, minha irmã, e toda a sua casa, em nome de Yalcha Machia. Forte abraço. Seja. Família Johnny, fala conosco aí. Alguém da família Johnny, cadê esse pessoal aí? Xalá Indial, meus amados irmãos. A paz do Eterno, meus queridos amados. Estamos todos bem, estamos só aprendendo e observando. Mas graças a Yalcha estamos todos bem. Louvado seja o Criador, meus amados irmãos. A palavra tremenda, hein? Mas estamos só ouvindo hoje, meu amado. Tá bom? Fica na paz do Criador. Xalá Indial para todos. Amém. Aleluia, meu querido irmão. Obrigado aí pela participação. Beijo na família toda aí. Jorjão, Mãe Anildo e os demais. Forte abraço. Louvado seja Yalcha. Xalá Indial. Forte abraço. Beijo no coração. Irmão Sandro, fala conosco aí, irmão Sandro. Ô, Roberto, e aí? Fala aí os irmãos aí. Pois eu estou aqui procurando forças, né, no nosso Pai. Estou com um balde de gelo aqui com o meu tornozelo, mas estou aqui firme. Está inchado, mas estou firme. A mensagem que eu deixo aí para os irmãos está lá em Shamuel Aleph, capítulo 2, versículo 9. Ial protege a vida dos que são fiéis, mas deixa os que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. E hoje eu estou aqui porque ele me deu força. Hoje eu cheguei aonde você sabe onde que eu estou, pela força de Ial. Ele me sustenta e sustenta os irmãos aí, a você e a todos. E que possamos continuar firme com a força de Ial. E sobre as leis e os mandamentos, irmão Roberto, também, para mim, o maior mandamento é a obediência. Que possamos ser também obedientes com o Pai. Ele só quer isso, só. Sejamos obedientes, para que possamos alcançar e ficar sempre perto dele. Eu e você devemos sempre ser obedientes. Como nós fomos filhos, fomos obedientes com nossos pais, e o nosso Criador, ele quer isso de todos nós. Sejamos obedientes. Xalaí? Obrigado aí. Obrigado aos irmãos aí. Tô aqui com um balde de gelo aqui, com o meu tornozelo, mas tô ouvindo aqui. Tá ficando na paz aí.
Xalá aí bom, para irmãozão? todos aí. Obrigado aí. Eterno continue te abençoando, irmão Sandro, poderosamente, em nome de Deus. Irmão Sandro, ele foi lesionado aí há cerca de 7 meses atrás, teve uma fratura muito feia no tornozelo dele, operou e agora está em processo de recuperação, né? E a gente sabe que aonde ele fraturou não é fácil, não. Mas não tenho dúvida que o pai já está operando, o pai está ajudando ele aí, e brevemente aí ele já vai estar batendo um futebol com a gente aí, em nome de Deus, para quem gosta, é claro. Tá bom? Forte abraço, meu irmão. Beijo no seu coração aí. Eterno te abençoe, irmão Sandro, poderosamente aí. Irmã Patrícia, fala conosco, irmã Patrícia. Xalaim, xalaim, xalaim para todos. Paz de alça, minha Tudo irmã. bem com vocês? A paz de alça, meu irmão. Eu estou aprendendo, né? A palavra de hoje me levou a refletir muitas coisas na minha vida. Foi uma palavra forte, né? E eu aprendi que nessa palavra que eu tenho que parar e pensar muito. Muito, 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 porque as coisas do Pai, ela é uma coisa totalmente certa. E você tem que cumprir ali, passo a passo do que o mandamento nos manda, porque se você faltar um desses mandamentos, vai dar ruim no final. Né? Então, a palavra que eu pego para mim hoje é que eu tenho que pensar mais, estudar mais, ler mais da palavra, né? Para poder lá na frente vir dar tudo certo para mim. E é só isso mesmo. Só essa minha palavra. Ok? Tá bom, querida irmã. Aí, Obrigado, irmã, pela fala agregada aí. É isso mesmo, né, irmã? A cada dia a gente tem que procurar, assim, melhorar a nossa performance como filhos espirituais, né? Que o Pai nos ajude a cada um na nossa limitação, né, irmãos? E que o poder de Deus, se é que precisa se aperfeiçoar, se esse texto for verdadeiro, né? E ele venha a aperfeiçoar-se mais na nossa limitação. Forte abraço, minha irmã. Beijo no seu coração, que o Eterno continue abençoando a sua vida e sua casa, em nome de Yahshua Mashiach. Fala conosco aí, irmão Marco. Irmão Marcão, taca a fala, meu irmão. Graça e a paz do Eterno para todos. Um beijo no coração. Coisa rica. Beijão no coração de todos. Eu cheguei atrasado, né? E não deu para chegar antes, mas estou aqui para tentar com os irmãos estar estudando e absorvendo, né? Um pouco de ensinamento, recarregando as baterias. A realidade é essa. Escutar a palavra, ela sempre insufla o nosso coração de positividade. Nós temos que fazer isso. Somos um copo. Se esse copo estiver cheio do que não presta, o que é bom fica difícil. A gente é obrigado a limpar com muita oração, com muita humildade, acima de tudo. E essa discussão que a gente escuta aí sobre lei, mandamento, é uma coisa que acaba deixando muitas lacunas, que deixam muitas pessoas assim incrédulas. A realidade é essa. Mas tem uma passagem muito legal que eu estava procurando, mas não achei. E aí o pai pegou, me direcionou para uma coisinha assim, ó. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei. Isso está no texto de Lucas 11. Doutores, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um de vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais o mataram. Irmão, a gente vê a palavra, muitas das vezes a gente quer interpretar. Só que a gente tem que entender que muitas das vezes isso está além
do nosso, não é conhecimento, mas além da nossa capacidade. Então, é interessante, sim, a gente buscar um ancião. Mas nós temos que entender, e quando eu falo nós temos, eu vou sair dessa palavra nós, e eu entendo que todos os anciões daqui, eles nos trazem palavras edificadoras, eu vou dizer dessa forma, pelo dom e pela permissão divina. Eu vou dar um exemplo do que eu quero falar. O irmão Romilson. Muito se fala do irmão Romilson, mas eu sei que tem outros irmãos que são estudiosos, que passam muito tempo se dando a entender para passar a ensinar. É o caso do irmão Roberto, o caso do irmão Daniel, do irmão Márcio. Aí eu vou falar assim, são os PhDs da teologia? Não. São as pessoas que, eu posso dizer assim, é indicado para ensinar? É. Sabe por quê? Porque a gente sente quando as pessoas são tocadas. A gente sente, por exemplo, o irmão Romilson, ele traz coisas que é impossível. E aí, quando você vai ver a história, você vê homens que são estudiosos que se embaralham na hora de explicar coisas que ele explica com uma tranquilidade. Mas aí você sente que aquela tranquilidade não vem dele. Não vem dele. É permissão divina. O Pai permitiu trazer uma palavra. Irmãos, mandamentos ou lei. O importante é nós fazermos o correto. Eu andei procurando, o Pai me tocou no trem e me deu o Salmo 15. Depois os irmãos leiam. É um salmo pequenininho. Temos que estar dentro da vontade, do centro da vontade do Pai, e isso é o importante. Ele não veio trazer leis, ele veio trazer uma forma simples de nós entendermos que o que o Pai quer de nós é que nós amemos ao Pai com todo o amor, com todo o esplendor, com toda a força, com toda a vontade de estar na presença dele e falar assim, Pai, te amo. Mas também, e o mais importante, que vai estar lá no livro de Jó, dizendo assim, é mais importante tu amar ao teu irmão. E quando fala amar ao teu irmão, eu não estou falando do irmão, o irmão carnal. Eu estou falando do irmão, aquele que você não conhece, que muitas das vezes faz coisas com você que você não gosta. É aquele que bota uma arma na cara, é aquele que pega e bate em você, é aquele que vai e levanta a voz para falar mal de você. Porque quando você faz o mal, desejando para ele que volte para ele aquilo que de mal ele fez para ti, você não foi melhor que ele em nada e não agradou ao Pai. Porque o filho dele na cruz morreu por amor. Olha, que amor! Gente, se isso não for amor, eu não sei o que é isso. Como é que pode uma pessoa oferecer o filho e o filho, por obediência, não, Pai, eu também amo eles, morrer para dar o direito de você hoje falar assim, me perdoa, porque eu sou um criminoso, um adúltero, um apóstata, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou aqui com medo e temor que minha alma padeça no inferno, porque não conhecia. E aqui ele está falando, ai de vocês, a lei, conhece a lei, passaram quanto tempo, o irmão Jaci foi muito, ele falou uma coisa assim, só tem uma coisa que eu gostaria de colocar positivamente para o irmão Jaci. Nós não perdemos tempo no sistema, nós fizemos... certo que é a do Pai, com amor. Sente a tua pele desligar, a coisa está acontecendo dentro de você. Aquelas palavras não são para ti, aquelas palavras é para bater no coração.
que muitas das vezes precisa de um pouquinho de fogo, vento, para insuflar aquele fogo, manter o fogo do altar aceso, não pode apagar de forma nenhuma. É essa a mensagem que o Filho do Pai veio trazer. E ele não era só a palavra, ele era a palavra. Um dos motivos dele ter sido condenado à morte foi que, quando indagado para ele assim, você é contra a lei de Marche? Você é contra a lei de Moshe? Ele fala assim, não, eu sou a lei. E ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Olha, eu derrubo esse templo, em 3 dias eu edifico ele. Ninguém entendeu nada. Não busquemos pelo em ovo. É simples. É simples. Eu vou citar, o irmão Roberto vai falar assim, ele vai falar esse versículo. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha toda a fé, o conhecimento para fazer em pensamento ou dar uma ordem para uma montanha sair do chão e ir para o mar, se eu não tiver amor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Amar ao nosso irmão é muito difícil. E as palavras, elas voltam para você. Porque na hora que você pensa que não, acontece alguma coisa em que você... Opa, eu disse ontem na live, amar ao meu irmão. Eu tenho que fazer isso. Então você tem a oportunidade. É aí que você sente o Pai trabalhando na tua vida. Quando ele fala assim, e aí, o que você vai fazer? Aí você dá o passo atrás e faz o correto. Eu só espero que as minhas palavras tenham somado. E peço perdão aos irmãos por ter chegado atrasado. Beijo no coração de todos. Shalaim. Aleluia, irmão Marcão. Obrigado aí, irmão. Paz e alça, irmãos. Cuidar das nossas crianças. Cuidar das nossas crianças, porque não sei se já notaram o que está acontecendo. Sim. Que tem que dar ouvido as coisas, quando começam a pipocar, a gente tem que dar um pouquinho de atenção. Muitas crianças estão morrendo. Aconteceu isso no Egito, na época de Moshe, e aconteceu na época de Alcha. E voltou a acontecer mortes de criança, pessoas em cultos, em homenagem a demônios, querendo fazer sacrifício e até, muitas das vezes, jogos, matando crianças. Então, vamos cuidar e atentar dos nossos pequeninos. Beijo no coração dos irmãos. Shalaim Ideal. Obrigado, irmão Marcão, pela fala agregada, com certeza. Paz de alça a todos os irmãos. Shalaim de alça. Paz de alça, irmão Cléo. Obrigado, irmão Marco, pela fala aí. O Eterno continue te abençoando, meu irmão Marco. Forte abraço aí, meu irmão. Pode falar, irmã Cléo. Paga a fala. Não, irmão, só vou deixar um salmo para a edificação do corpo, do Mashiach, e para a meditação dos irmãos. Pode ser? Sim, pode ser. Eu já cumprimento os irmãos com a paz de Alcha, que todos tenham uma noite abençoada, maravilhosa. E o irmão tem razão, nós temos que estar em oração, em vigilância e fazendo jejum pelas nossas crianças, porque realmente está acontecendo isso. Salmo de Dude, de Davi, 25. Súplica ao perigo, no perigo. A ti, Ial, eu me elevo, ó meu Ial. Eu confio em ti, que eu não seja envergonhado, que meus inimigos não triunfem contra mim. Os que esperam em ti não fiquem envergonhados. Fiquem envergonhados os que traem sem motivo. Mostra-me teus caminhos, Ial. Ensina-me tuas veredas. Guia-me com tua verdade. Ensina-me, pois tu és o meu Ial, Salvador. Eu espero em ti todo dia. Recordo a tua compaixão, ó Ial, e o teu amor, que existe desde sempre.
Não recordes os pecados da minha juventude e as minhas revoltas. Lembra-te de mim conforme o teu amor, por causa da tua bondade, Iau. Iau é bondade e retidão, e aponta o caminho aos pecadores. Encaminha os pobres conforme o direito, e ensina seu caminho aos infelizes. As sendas de Iau são todas amor e verdade, para os que guardam a sua aliança e seus preceitos, por causa do teu nome, Iau. Perdoa minha falta, pois é grande. Qual o homem que teme a Iau? Ele instrui sobre o caminho que deve seguir. A sua vida repousará feliz, e a sua descendência possuirá a terra. O segredo de Iau é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre em Iau, pois ele tira os meus pés da rede. Volta-te para mim, tem benevolência de mim, pois estou solitário e infeliz. A angústia cresce em meu coração. Tira-me as aflições, vê minha fadiga e minha miséria e perdoa os meus pecados todos. Vê meus inimigos que se multiplicam e o ódio violento com que me odeiam. Guarda-me a vida, liberta-me, que eu não seja envergonhado por me abrigar em ti, que a integridade e a retidão me preservem, pois em ti eu espero, Iau. Ó Iau, resgata Israel de todas as suas angústias. Iau dos exércitos, nosso Pai que estais nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Iau, adorado seja Iau, exaltado seja Iau, no nome poderoso que há no nome de Yausha, que há poder no nome de Yausha, é que eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia na tua presença, por mais essa oportunidade de estar com os meus irmãos aqui nessa live, Pai. Que tu venhas abençoar cada um deles, Pai. Venha receber cada petição, cada oração, cada louvor, cada versículo, cada hino que for louvado aqui, Pai. Cada oração, intercessão, que o ruach do Pai esteja sobre todos, Pai. Não só os que estão na live, mas os que já saíram, os que vão entrar ainda, os que estão esparramados pelos quatro cantos da terra, Pai. Abençoa, guarda, proteja, Pai, livra-nos, que nós cada dia nos diminuímos mais, Pai, e que Tu venhas crescer, Tu venhas nos capacitar, Pai, cada dia mais, para estarmos na Tua presença, Pai. Eu te peço perdão dos meus pecados e te agradeço por essa oportunidade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Iau. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Iau. Obrigado, irmão Crelo. Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Yahushua Mashiach. Forte abraço, minha irmã. Aleluia. Louvado seja Iau, adorado. Fala conosco, irmã Renata. Boa noite a todos os irmãos, a paz de Yahushua. Paz de Yahushua, minha irmã. Paz de Yahushua, minha irmã. Eu quero deixar um versículo para a edificação do corpo do Mashiach. Aqui em Salmos 125, versículo 1. Os que confiam em Yahweh são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim seja. Aleluia, querida irmã Renata. Que o Eterno continue abençoando a ti, tua casa, e que a irmã continue firme nessa caminhada, com o coração cheio de fé, até chegarmos ao nosso destino, ao nosso porto seguro, que é o nosso lar. É lá que, não tenho dúvida que é lá que o Pai nos aguarda, né? Possa ser daqui uns dias, possa ser a qualquer momento,
mas entendemos e cremos que isso vai acontecer. Que nós possamos estar, que nós possamos estar prontos para essa hora. Em nome de Yahshua, né? Tem um versículo na Escritura que eu gosto muito que diz lá, Paulo escrevendo que fiel é aquele para terminar a boa obra que um dia começou em nossas vidas. Essa é a minha esperança, irmão. Que o Eterno, ele há de concluir a boa obra que ele começou em cada um de nós. Ele não são, o Criador não é como os homens, né, que começam um projeto e depois, devido à dificuldade do projeto, abandona o projeto e aquela obra fica parada. Não, o Pai não. Se ele começou uma obra em cada um de nós, não tenha dúvida, ele há de concluí-la para a glória do louvor do nome dele. Tá bom, irmã Renata? Obrigado pela sua participação, pela fala agregada na live, que o Eterno continue te abençoando, minha querida irmã, em todo o tempo, em nome de Yahshua. Forte abraço, beijo no seu coração. Irmã Lucimar, fala conosco, irmã Lucimar. Todos os irmãos, que tenham uma boa noite, né? Então, irmãos, é uma palavra muito maravilhosa, né? Edificante para nossas vidas, né? Eu vou estar lendo aqui em 1 Pedro, 1 Kéfas, o capítulo 5 e o versículo 6 até o 9. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Yahweh, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura a quem possa tragar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos e no mundo. Aproveitando, né, irmãos, cada palavra, assim, dos irmãos aí, né, nós estamos vendo, né, que tudo está acontecendo, né, na mesma época lá do Egito, né, as coisas que estão acontecendo, e nós temos que ficar, né, temos que estar preparado, né, porque a nossa redenção está próxima, né. Nós, às vezes, muitas das vezes, a gente vê pessoas, assim, nas redes sociais, né, pregando, às vezes chega até a confundir a cabeça da gente, né, com palavras que vêm torcida, a Bíblia já tem os fermentos e o povo ainda coloca mais fermento ainda, né, e a gente tem que estar atento, tem que estar preparado, né, para que a gente não venha confundir, né, porque a palavra fala que no fim dos tempos, né, as coisas iam ser confundidas mesmo, né, muitas pessoas iam deixar de acreditar e crer no nome poderoso do Criador, né, para poder seguir falsos idolatria, falsos profetas, né. Então, muitas das vezes, a gente tem que estar vigilante, né, e tem que estar edificando na palavra, temos que estar lendo, a gente tem que estar procurando entendimento. Se a gente não tem aquele entendimento, um irmão igual o irmão Roberto, que tem mais, assim, entendimento, já tem mais tempo, a gente procurar, né, procurar a sabedoria com o Eterno, mas a gente também tem que estar atento, né, que as coisas estão acontecendo, né, e a gente aprender assim, com os irmãos, e o que mais, assim, nos torna, assim, na presença de Yahweh, é que o amor, né, o amor tem que ser, né, o principal na vida de todo mundo, né, na vida de cada um de nós, né, às vezes muitas pessoas passam perto de uma pessoa morador de rua, e eu falo que quando eu passo perto do morador de rua, quando eu passo perto de uma pessoa que está, assim, embriagado com droga, sabe, o meu coração corta, eu choro, eu falo, oi, alcança essa vida, né, da mesma maneira, irmãos, muitas das vezes os outros falam, eu alcancei, né, o Criador. Não foi nós que alcançou o Criador, foi o Criador que nos alcançou, né? Porque se não fosse ele nos alcançar, nenhum de nós estaria aqui. É igual o nosso irmão Jaci falou, né? 30 anos, né? Já está com os cabelos brancos. Eu estou começando também a ficar com meus cabelos brancos, né? Mas nós estivemos no sistema, mas nós aprendemos muita coisa lá, né? Apesar que estava louvando Deus, né, eu estudo isso,
Mas foi ali que nós aprendemos, igual o irmão Roberto falou, né? A boa obra que o Eterno começou nas nossas vidas, mesmo que nós estávamos lá no sistema, que tinha cargo, eu mesmo tinha cargo na igreja, né? Eu achava que eu estava abafando, né? Mas hoje, né? Hoje não, né? Hoje, graças ao Eterno, né? Eu me humilho na presença do Criador, eu peço ele que ele me diminua, né, que ele cresça muito mais, e dessa maneira tem que ser nós, né, uns com os irmãos, né, uns respeitando, né, e buscando mais a palavra, né, porque se nós não edificar na palavra, aonde que nós vamos nos edificar, né? E sabendo que a redenção está próxima, que o Eterno vai deixar, já está preparado para o Filho, porque o homem não sabe, né? Mesmo que a gente tenha a prescrição na palavra de quando vai acontecer, quando vai vir, entendeu? Dentro dos fundamentos, mas quem sabe o dia, a hora, somente ele, né? Então, nós temos que estar preparados, porque se nós não estiver preparado, às vezes por causa de um pedaço de unha, a gente acaba ficando. Então, é essa a minha palavra, né, que possa estar edificando no corpo do Machia. Eu amo os irmãos em Yahshua Machia, eu peço todas as minhas orações, eu coloco todos os meus irmãos, entendeu? E é dessa forma, né? Nós temos que estar nessa edificação aqui com os irmãos, nessa amizade, nesse amor um com o outro, né? Porque é isso que vai, né, nos garantir, né, em nome de Yahshua Mashiach, a nossa volta para o reino. Eu fico contando as horas, eu falo, oh, meu pai, volta logo, porque é tanta coisa que está acontecendo, né? É tanta desigualdade, é tanta hipocrisia que está acontecendo, até nos meios dos irmãos de Altim mesmo, é muita coisa. Às vezes você vai conversar com o irmão às vezes torce para o outro lado e vira aquela confusão. E se nós não tiver focado em Al e Alcha, nós também pode ficar, né, irmãos? E dessa forma, a gente tem que estar permanente na presença de Al. Essa é a minha palavra, né, que eu posso ter contribuído aí. Assim seja. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Alcha. Obrigado, minha irmã. Tem uma fala agregada aí, que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Yahshua Mashiach. Forte abraço, minha irmã. Beijo no seu coração. Irmão Valdivino, fala conosco, irmão Valdivino. Tá com a fala aí, meu irmão. Boa noite, irmãos. Que todos estejam aí na paz de Yahshua. Então, irmãos, como todos falou aí, né? Eu visei mais que nós somos capacitados, né? Pelo IAL, né? Pelo Yahshua, para que a gente possa entender, né? A palavra da justiça, entender sobre a lei e sobre a salvação, né? E temos que ser obedientes, né? Que nem diz o Marcão, né? Nós temos que ser obedientes a Ial, né? E a Yahshua, que a gente possa estar ligado com ele, né? Sendo parecido com ele, para que a gente possa subir, né? Com ele e não ficar para trás aí, né? E devemos amar, né? Uns aos outros, não só os irmãos, né? Mas também as pessoas que estão aí perdidas no mundo, né? Estão perdidas aí nas drogas, estão perdidas aí nas bebidas, né? É que nem a irmã disse aí, né? Quando a gente vê uma pessoa perdida nas drogas, isso corta o coração da gente, né? E hoje, vamos lá no meu serviço, lá tem bastante mulheres que trabalham no viveiro, né? Você vê essas mulheres, a maioria delas estão toda perdida, né? Aí são sapatonas, né? São mulheres com mulheres aí, isso corta o coração da gente, né? Aí, às vezes, eu fico pensando, né? Elas não sabem o triste destino delas, né? Não só as mulheres, mas os homens também, né? Isso é muito difícil, né? A gente que ama as pessoas, isso corta o coração da gente. Então, irmãos, isso aí que eu entendi. A palavra hoje
foi muito boa, né? Foi muito edificante para a gente. E eu tenho que agradecer aí pela oportunidade e louvar aí o Ialcha, né? Obrigado, irmão, pela oportunidade. Aleluia, obrigado, irmão Valdivino, pela participação, pela fala agregada. Que o Eterno continue te abençoando, meu irmão, dando toda a força aí, todo o suporte do alto, para que cada um de nós, o irmão, continue nessa trajetória da fé, até o último dia de alento da nossa vida terrena. Forte abraço, meu irmão. Beijo no seu coração. Amados, nós vamos já ficar por aqui. Quero agradecer os amados irmãos pela participação, pela companhia desse momento de comunhão. Creio que tudo que foi falado, creio que tudo que foi ministrado, a cada uma pessoa que expôs seu ponto de vista, agregou para os valores espiritual e de entendimento de cada um de nós. E é isso aí, vamos continuar, né? Diz as Escrituras que nós devemos conhecer e prosseguir conhecer o Criador. Oséias, capítulo 6, versículo 4, Osial. E que nós possamos ter essa dinâmica de estar examinando as Escrituras, buscando, aprendendo um com os outros e intercedendo aí nos momentos assim oportunos pela vida de cada um de nós. Sabemos que os dias se tornam e vão se tornar mais difíceis, irmãos. Estamos caminhando aí para uma agenda global, nós caminhamos aí para um predominar do sistema mundial, e nós sabemos que nós estamos numa subida muito íngreme. E se nós não nos nutrirmos a nossa força, se nós não buscarmos essa força para continuar subindo, tampouco iremos ter êxito. Mas o Pai há de nos ajudar, né? Ele falou que ele ajuda aqueles que se esforçam. Simplesmente devemos manifestar o esforço, que o Pai sempre nos pega aí com essa dinâmica. Então, eu deixo aí um forte abraço para os irmãos, desejo aí um fim de semana mais que abençoado. Se assim o Eterno permitir, domingo possamos estar aqui, mais um momento de comunhão. Que você possa ter uma noite de sono reparador, que o Pai possa vir te visitar através do Ruach Kadosh e te revelar aí os segredos, as maravilhas, trazendo edificação para o seu ser e para toda a sua casa. Obrigado aí pela companhia. Forte abraço a todos aí, um beijo no coração. A irmã Cléo já fez uma oração aí poderosa e nós sabemos aí que o Pai já se agraciou de cada um de nós. Obrigado, meus irmãos, pela fala, Marcão, os demais, família Johnny, irmã Patrícia, irmã Renata, irmã Lucimar, irmã Jéssica, irmã Lucineide, tá? Todos os amados irmãos aí. Irmão Josinaldo, o irmão Arone. Tá bom, meus irmãos? A todos. Tarde alta, mais irmãos aí. Forte abraço. Fala aí, Gial. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, meus amados irmãos. Tchau, meus amados irmãos. Aleluia.